Agora 2 horas, 8 minutos pelo horário de Brasília e continua no governo federal a discussão sobre o preço dos alimentos. O presidente Lula falou na segunda-feira, naquela primeira reunião ministerial do ano, que diminuir o preço dos alimentos seria prioridade do governo agora em 2025. Ontem a gente teve uma fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre uma possível intervenção, depois voltou atrás nessa fala e essa discussão continua. Hoje na Casa Civil foi definida uma reunião para amanhã, que vai definir um pouquinho mais o que vai acontecer com o preço dos alimentos. Rafael Procópio na linha com a gente para explicar qual que é a situação que a gente está vivendo e onde o governo federal se encontra nesse momento. Boa tarde. Oi, Isa, boa tarde a você, boa tarde, meninos e a todos que estão com a gente. Olha só, agora há pouco lá no Palácio do Planalto tivemos justamente uma reunião convocada pela Casa Civil com os ministros dessa área, podemos dizer, agrícola do governo brasileiro, justamente para tratar do preço dos alimentos no nosso país. Na segunda-feira estivemos aqui na Grande Doutor, acompanhando aquela reunião ministerial que durou horas e horas por aqui, e a fala inicial que a gente teve do presidente da República foi justamente cobrando medidas do governo para que, de alguma forma, fosse barateado o preço dos alimentos no nosso país. O presidente Lula realmente confirmou que isso era algo que o incomodava, que não estava certo dentro daquilo que ele entende como plano de governo, até porque foi uma das campanhas que ele promoveu durante 2022 naquela corrida eleitoral. E justamente em uma semana, na verdade, durante a semana que isso foi dito, os ministros dessa área já começaram a se movimentar para tentar achar soluções para baratear o preço dos alimentos no nosso país. Como eu estava dizendo, agora há pouco lá no Palácio do Planalto, terminou uma reunião convocada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e também com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O que a gente tem dessa reunião foi uma fala muito curta do ministro Paulo Teixeira, dizendo que foi uma reunião muito proveitosa e que amanhã outra reunião seria feita com esses mesmos moldes. E o que a gente tem é que essa reunião vai ser com a presença do presidente da República, com o presidente Lula. Essa reunião com Lula estava prevista para acontecer na segunda-feira, mas por conta desta urgência, já pensaram em trazê-la para sexta-feira e deve ter a presença também do ministro Fernando Haddad. Ainda é uma questão muito embrionária, pessoal. A gente não sabe exatamente o que o governo pretende fazer, quais medidas efetivas o governo pretende fazer para baratear o preço dos alimentos. O que foi dito ontem pelo ministro Rui Costa é que essas medidas elas podem ser baseadas em incentivos a áreas agrícolas do nosso país. Assim, isso que o presidente Lula falou no final de 2024, com vários varejistas, enfim, que cuidam dessa área, que fazem a produção, a exportação e a venda de alimentos, de grãos, enfim. Muitas coisas foram faladas no final de 2024, muitas possibilidades estão na mesa, então justamente agora o Poder Executivo está alinhando essas possibilidades para saber o que pode ser feito para baixar o preço da comida no nosso país. Então, mais detalhes efetivos a gente deve ter a partir de sexta-feira, com o governo dizendo pelo menos uma parte do que pretende fazer de forma efetiva. Isso significa